O choro era quase inaudível, abafado pelo vento gelado daquela madrugada de junho. Um som tão fraco que poderia ser confundido com o miado de um gato abandonado. Mas não era. E quando Mariana Silva finalmente abriu a tampa daquele container de lixo, sua vida e a de muitas outras pessoas nunca mais seria a mesma. Porque alguns encontros não são acidentais. São destino puro, cruel e redentor ao mesmo tempo. Mariana Silva apertava o cabo da vassoura industrial, enquanto atravessava o beco lateral do edifício Cristal, um dos prédios residenciais mais luxuosos de São Paulo, na região dos Jardins. Eram 5:30 da manhã de uma terça-feira, e o frio de junho cortava a pele como lâmina afiada. Aos 47 anos, Mariana carregava nas costas 22 anos de faxinas em apartamentos de gente que jamais olhava diretamente para ela. Seu uniforme verde água com luvas amarelas era sua segunda pele. O cansaço nos olhos contava a história de turnos duplos para pagar a faculdade do filho Rafael, que estudava engenharia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Um som cortou o silêncio habitual do beco. Fraco, quase imperceptível. Mariana parou no meio do caminho, inclinando a cabeça. No início, pensou ser um animal ferido. Aproximou-se do grande container verde de coleta. O som se intensificou. Não era miado. Era choro, choro de bebê. O coração de Mariana disparou violentamente. Com mãos trêmulas, ergueu a pesada tampa metálica. O odor de lixo a atingiu como um soco, mas ela ignorou. Entre sacos pretos, caixas amassadas e restos de comida, havia uma pequena manta branca manchada. E ela se movia. Sem pensar, Mariana escalou a borda do container. Afastou os sacos com desespero, cortando as mãos em vidros quebrados. Finalmente, alcançou a manta e a ergueu com cuidado extremo. Era um recém-nascido. Não podia ter mais de 3 dias de vida. A pele estava azulada pela hipotermia. O choro era fraco, rouco, desesperado. Estava envolto numa manta de hospital, e ao lado dele havia um envelope pardo fechado. Mariana saltou do container com o bebê pressionado contra o peito, tentando transferir calor. As lágrimas corriam enquanto o embalava. Calma, meu amor, calma. Você está seguro agora. O bebê abriu os olhos por um instante. Eram castanhos claros, de um tom quase âmbar, límpidos, inocentes, puros. Mariana sentiu o coração se despedaçar. Com o bebê firmemente seguro, correu para a guarita de segurança. O vigilante noturno, Paulo, levantou os olhos surpreso. "Chama uma ambulância agora!" gritou ela. "Encontrei um bebê no lixo. Está vivo, mas precisa de ajuda urgente." Paulo discou emergências imediatamente enquanto Mariana tirava a própria jaqueta para envolver melhor o bebê. A criança havia parado de chorar, mas respirava irregularmente. "Ambulância a caminho. 5 minutos." Mariana lembrou-se do envelope. Pediu a Paulo que o recuperasse. Ele correu até o beco e voltou com o envelope pardo manchado. Os minutos pareceram horas. Mariana cantarolava baixo canções de ninar. O pequeno parecia reagir. Suas pálpebras tremeram e a respiração se estabilizou ligeiramente. Finalmente, as luzes vermelhas e azuis da ambulância iluminaram a entrada. 2 paramédicos desceram rapidamente. "O que temos?" perguntou uma paramédica jovem de cabelos ruivos. "Recém-nascido encontrado em container há 10 minutos", explicou Mariana com firmeza, embora por dentro estivesse destruída. "Hipotermia, mas responde a estímulos." A paramédica olhou para Mariana com respeito. Salvou a vida dele. Mais meia hora e seria tarde demais. Colocaram o bebê numa incubadora portátil. Mariana o seguiu sem pensar. "Preciso ir com ele. Esse bebê não tem mais ninguém agora." Os paramédicos trocaram olhares e assentiram. Durante o trajeto ao Hospital das Clínicas, Mariana observou os paramédicos trabalharem. Foi ali, em meio ao caos, que se atreveu a abrir o envelope. Dentro havia 3 coisas: um papel com escrita manuscrita, uma correntinha de ouro com um pingente gravado LM,
e uma fotografia. Com mãos trêmulas, desdobrou o papel e leu. Este bebê se chama Miguel. Nasceu no dia 2 de junho de 2025. Não posso ficar com ele. Sua existência destruiria tudo. Que Deus me perdoe. Se alguém o encontrar, por favor, não o entreguem às autoridades. Há pessoas perigosas procurando. Sua vida corre perigo se descobrirem que está vivo. A letra era elegante, educada. Mariana sentiu um arrepio. Olhou a fotografia. Era de um edifício imponente com fachada de vidro espelhado. No canto inferior, Construtora Montenegro, liderança em empreendimentos de luxo. Mariana conhecia esse nome. Fernando Montenegro era um dos homens mais ricos do Brasil. Aquele bebê estava conectado à família Montenegro. A ambulância parou na emergência. Enfermeiras e médicos correram para a incubadora. Bebê masculino recém-nascido, hipotermia severa, possível abandono. Mariana o seguiu até que uma enfermeira a deteve gentilmente. Não pode passar além. Os médicos cuidarão dele. Mariana se deixou cair numa cadeira de plástico. Eram quase 6 da manhã. Ligou para Rafael. Mãe, tá tudo bem? Rafael, estou no Hospital das Clínicas. Estou bem, mas encontrei um bebê abandonado no lixo. Está vivo, mas há algo muito estranho nisso. Silêncio do outro lado. Vou para aí agora. Mariana desligou. Quando abriu os olhos, viu 2 policiais caminhando em sua direção com expressões sérias. Havia salvado um bebê no lixo, mas algo em seu interior dizia que isso era apenas o começo de uma história muito maior, envolvendo dinheiro, poder e segredos que algumas pessoas matariam para proteger. Os policiais se apresentaram como o investigador Bruno Costa e a agente Patrícia Lima. Senhora Silva, precisamos que nos conte exatamente o que aconteceu esta manhã. Mariana relatou tudo. O turno de limpeza, o choro, o resgate, a ligação para emergências. Não mencionou o envelope. Algo em seu instinto mandou esperar. Viu alguém suspeito? Alguém que pudesse ter deixado o bebê? Não. O beco estava vazio. Há câmeras de segurança? Apenas na entrada principal. A área de lixo não tem cobertura. O investigador Costa anotou algo. O que fez foi corajoso. Salvou a vida daquela criança. Mas isso é agora investigação policial por abandono e tentativa de homicídio. Precisaremos que venha à delegacia depois para a declaração formal. Os policiais se retiraram quando Rafael apareceu correndo. Aos 22 anos, era a versão mais jovem de Mariana. Mesmo os olhos escuros determinados, mesmo o cabelo castanho ondulado. Mãe, o que aconteceu? Mariana contou tudo e finalmente mostrou o envelope. Rafael leu a carta e examinou a fotografia com olhos arregalados. Mãe, isso é Montenegro. O cara é dono do prédio onde você trabalha. Se esse bebê é da família dele... Eu sei. Por isso não contei nada aos policiais. A carta diz que há pessoas perigosas procurando. Um médico jovem se aproximou. Sou o Dr. Henrique Barbosa. O bebê está estável. Chegou com hipotermia moderada, mas respondeu bem. É milagre que o encontrou quando encontrou. Posso vê-lo? Em alguns minutos. Está sendo transferido para a neonatologia. É bebê completamente saudável, tirando a exposição ao frio. Tem cerca de 4 dias. E o que acontece agora? Serviços sociais assumirão o caso. Buscarão família ou o colocarão em acolhimento enquanto investigam. Mariana sentiu um nó no estômago. A carta dizia para não entregá-lo às autoridades, que sua vida corria perigo. Quando finalmente pôde ver o bebê Miguel, ele estava numa incubadora, conectado a monitores, mas respirando sozinho. Sua pele havia recuperado a cor rosada. Dormia pacificamente. Mariana colocou a mão sobre o vidro. Uma enfermeira parou ao lado. É lindo, não é? Teve sorte. Sorte. Mariana soltou risada amarga. Não deveria precisar de sorte para sobreviver. Às vezes as mães estão em situações impossíveis. Mariana pensou na carta. Sua existência destruiria tudo. O que poderia ser mais importante que a vida de um bebê?
Dinheiro, reputação, poder. Naquela tarde, seu telefone tocou. Era a supervisora do edifício Cristal. Mariana, emergência. O senhor Montenegro em pessoa está aqui e quer falar com todos os funcionários de turno ontem. Precisa vir agora. O coração de Mariana deu um salto. Montenegro estava lá. Já sabia do bebê. Vou aí. Rafael protestou. Mãe, não vai. É perigoso. Tenho que ir. Se não for, parecerá suspeito. Além disso, preciso olhá-lo nos olhos. 40 minutos depois, Mariana entrava no luxuoso saguão do edifício Cristal. No centro, cercado por seguranças e assistentes, estava Fernando Montenegro. Aos 55 anos, Montenegro era imponente. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno italiano caríssimo. Seus olhos eram duros, acostumados a conseguir o que queria. Senhora Silva, disse a supervisora nervosa. O senhor Montenegro quer falar com você. Mariana avançou com pernas trêmulas, mas cabeça erguida. Senhora Silva, a voz de Montenegro era profunda, autoritária. Me informaram que esta madrugada encontrou algo inusual em minha propriedade. Encontrei um bebê abandonado no lixo, senhor. Um recém-nascido que quase morreu. Montenegro a estudou intensamente. Mariana sustentou o olhar. Que situação terrível. Encontrou mais alguma coisa? Alguma nota? Alguma identificação? Ali estava a pergunta que Mariana esperava. Montenegro sabia algo. Só a manta do hospital, nada mais. Os olhos de Montenegro se estreitaram. Não acreditava nela. Se lembrar de qualquer detalhe, é seu dever informar as autoridades, ou a mim diretamente. Entregou-lhe um cartão. Meu número pessoal. Claro, senhor Montenegro. Mais uma coisa. Montenegro se inclinou, baixando a voz. Há coisas neste mundo mais complexas do que parecem. Às vezes fazer o correto significa não se envolver. Compreende? Era a ameaça velada. Mariana soube com cada fibra de seu ser. Entendo que um bebê inocente quase morreu esta manhã, e que eu o salvei. Isso é tudo que entendo. Por um segundo algo brilhou nos olhos do magnate. Respeito? Fúria? Pode se retirar. Mariana saiu com pernas bambas. Rafael a esperava na esquina. Ele sabe algo. Esse bebê está conectado aos Montenegro, tenho certeza. Ele te ameaçou? Sutilmente. Disse para eu não me envolver. Naquela noite, em seu pequeno apartamento em Sapopemba, Mariana pesquisou sobre a família Montenegro. O que encontrou a gelou. Fernando tinha uma filha. Isabela Montenegro, de 30 anos. Modelo, socialite, herdeira de 700 milhões de reais. Mas o mais interessante, Isabela havia desaparecido da vida pública há 10 meses. Não havia fotos recentes. Seu Instagram, antes ativo diariamente, estava inativo desde agosto. Mariana sentiu as peças se encaixando. 10 meses. Uma gravidez. Um bebê abandonado. Uma nota dizendo, sua existência destruiria tudo. Uma família poderosa com segredos. Miguel não era apenas um bebê abandonado. Era o neto de Fernando Montenegro. E alguém naquela família havia tentado matá-lo. Seu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Devolva o que não lhe pertence. Último aviso. Mariana sentiu arrepio. Não havia volta. Estava no centro de uma guerra contra inimigos que tinham todo o poder do mundo. Mas tinha algo que eles não tinham. Havia olhado nos olhos daquele bebê indefeso e prometido protegê-lo. E Mariana Silva nunca quebrava suas promessas. Pause por um segundo e pensa. Você teria coragem de enfrentar uma família poderosa para salvar uma criança? Deixa nos comentários o que você acha que Mariana deveria fazer. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para não perder o próximo capítulo dessa história real e emocionante. Mariana não dormiu naquela noite. Cada ruído a sobressaltava. A mensagem ameaçadora brilhava na tela como sentença de morte. Às 6 da manhã, tomou uma decisão. Ligou para o investigador Costa. Investigador, há algo que não contei ontem.
Uma hora depois, estava numa sala de interrogatórios. Costa e a agente Lima ouviram enquanto ela mostrava o envelope, a carta, a foto e a correntinha. Por que não nos disse isso imediatamente? Porque tive medo. A carta dizia para não entregar às autoridades. E então Montenegro apareceu perguntando especificamente se eu havia encontrado algo. Ele me ameaçou. Os policiais trocaram olhares. Se há conexão com os Montenegro, estamos falando de gente com recursos ilimitados. Podem comprar advogados, juízes. O que vai acontecer com o bebê? Faremos testes de DNA para identificar os pais. Se comprovarmos que é Montenegro, teremos que notificar a família. Não podem fazer isso. Se a família quis matá-lo, tentarão de novo. Há protocolos que devemos seguir. Mariana saiu sentindo-se traída. Rafael a esperava. Vão fazer DNA. Se for Montenegro, notificam a família. Vão entregá-lo às mesmas pessoas que o abandonaram. Mariana então lembrou de uma jornalista que fizera reportagem sobre faxineiras havia 1 ano. Daniela Ferreira, conhecida por investigações corajosas. Vamos tornar isso público. Se os Montenegro querem esconder, nós vamos expor. 2 horas depois, estavam numa cafeteria com Daniela. A jornalista tinha 38 anos, cabelos cacheados curtos e gravador sobre a mesa. Isso é explosivo, Mariana. Se publicarmos, os Montenegro virão com tudo. Processos, ameaças. Podem destruir sua vida. Já a destruíram. Não dormi ontem. Estou sendo ameaçada. Alguém tem que responder. Preciso de provas. A carta, fotos, a mensagem. E que assine declaração de que tudo é verdade. Farei. Mas tem que ser rápido. A polícia fará DNA nos próximos dias e então tudo será enterrado sob o peso do dinheiro. Me dê 24 horas. Enquanto Daniela investigava, algo acontecia na mansão dos Montenegro no Morumbi. Isabela Montenegro estava sentada em seu quarto diante do espelho, mas mal se reconhecia. Havia perdido 16 quilos desde o parto. Sua pele estava pálida. Seus olhos, antes brilhantes em capas de revista, agora estavam apagados e vermelhos. A porta se abriu sem que ninguém batesse. Rodrigo Almeida entrou com a arrogância habitual. Alto, bonito de forma calculada, terno de grife. Era seu namorado há 4 anos e a razão pela qual seu bebê havia terminado no lixo. Seu pai falou comigo. A faxineira encontrou algo junto ao bebê. Uma nota e foto. Você colocou isso? Isabela se levantou bruscamente. O quê? Eu só deixei o bebê. Não coloquei nada. Então alguém colocou. Rodrigo a agarrou pelo braço com força. Escute bem. Se essa história sair, tudo se destrói. A fortuna do seu pai, minha carreira, nossa vida, tudo. Suelta-me, não devíamos ter feito isso. É meu filho, Rodrigo. Era um erro que teria arruinado tudo. Seu pai nunca teria aceitado um neto meu. Se aquele bebê vivesse, eu ficava fora da herança, fora de tudo. Então foi por dinheiro, por sua ambição. Foi por nós, pelo nosso futuro. Isabela sentiu náuseas. Como havia chegado a esse ponto? Durante 10 meses ocultara a gravidez. Rodrigo prometera que depois do parto fariam parecer que nunca estivera grávida. Mas nada saíra como planejado. Isabela dera à luz numa clínica clandestina. Quando viu seu bebê, com aqueles olhos castanhos idênticos aos dela, algo se quebrou. Não conseguia entregá-lo. Mas Rodrigo foi mais forte. Simplesmente pegou o bebê e saiu. Isabela ficou sozinha, sangrando e soluçando. Onde está o bebê agora? No Hospital das Clínicas, sob custódia temporária. Mas sua faxineira é problema. Seu pai ofereceu dinheiro, mas ela recusou. É uma dessas pessoas irritantes com princípios. Carmen Rodrigues, sussurrou Isabela. Seu pai sabe como lidar com isso. Não se preocupe. Isabela sentiu calafrio. Conhecia o pai. Fernando Montenegro não deixava pontas soltas. Preciso sair daqui. Seu pai proibiu você de sair. Não me importa, gritou ela.
Pegou um casaco e saiu antes que Rodrigo pudesse detê-la. Entrou na Mercedes e dirigiu sem rumo. Acabou em frente ao Hospital das Clínicas. Suas mãos haviam guiado o volante inconscientemente. Estacionou e ficou olhando o prédio por longos minutos. Poderia vê-lo, mesmo que de longe. Cobriu-se com óculos escuros e lenço, entrando como visita anônima. Perguntou pela neonatologia. Subiu ao 3º andar, o coração batendo descontroladamente. Caminhou até a janela da unidade. Ali estava seu bebê, Miguel, numa incubadora, dormindo pacificamente. Isabela colocou a mão sobre o vidro, lágrimas escorrendo. Me perdoa. Perdoa por ser tão covarde, por não te proteger. Isabela Montenegro, uma voz atrás dela. Era Rafael, o filho de Mariana. Os dois se encararam, reconhecendo-se instantaneamente. Você é o filho da faxineira. E você é a mãe do bebê. Silêncio interminável. Finalmente Isabela falou quebrada. Como ele está? Bem, graças à minha mãe, está vivo. Mas agora a estão ameaçando. Sua família, seu namorado. Eu sei. Meu pai não vai parar até conseguir o que quer. E o que quer é que esse bebê desapareça. E você? O que quer, Isabela? Isabela levantou o olhar. Seus olhos tinham agora brilho novo. Algo que estava morto, mas começava a despertar. Quero meu filho de volta. Quero protegê-lo. E quero que os responsáveis paguem. Então pare de ser vítima e se torne a mãe dele. Porque aquele bebê precisa que alguém lute. E se não for você, será minha mãe. Mas ela não deveria estar sozinha. As palavras penetraram no coração de Isabela como facas. O que preciso fazer? Primeiro, contar a verdade. Há uma jornalista investigando Daniela Ferreira. Ela pode ajudar, mas precisa do seu testemunho. Se eu falar, meu pai me deserdará. Rodrigo me deixará. Perderei tudo. Rafael apontou para a janela onde o bebê dormia. Ou só perderá as coisas que nunca importaram. Isabela olhou mais uma vez para seu filho. Tão pequeno, tão inocente. Ela o decepcionara uma vez. Não faria novamente. Está bem. Vou falar. Vou contar tudo o que fizeram. E vou enfrentar as consequências. Rafael assentiu e pegou o celular. Então é melhor nos movermos rápido. Porque uma vez que seu pai descubra que você está aqui, virão atrás de você. E virão atrás daquele bebê. Naquele momento, ambos souberam que a batalha estava começando. Mas pela primeira vez, não estavam sozinhos. A entrevista aconteceu no pequeno escritório de Daniela no portal Agora SP. Isabela chegou com óculos escuros, acompanhada por Rafael. Mariana as esperava e quando viu a herdeira, todos seus instintos se ativaram. O que ela está fazendo aqui? Mãe, escuta ela. As 4 se sentaram. Daniela posicionou o gravador. Antes de começar, senhorita Montenegro, preciso que entenda que tudo será registrado e publicado. Está pronta? Isabela tirou os óculos. Seus olhos estavam inchados, mas determinados. Estou pronta. É hora de o mundo saber a verdade. Durante 2 horas, Isabela relatou tudo. A gravidez escondida. As pressões de Rodrigo. As ameaças do pai sobre perder a herança. O parto clandestino. Como Rodrigo arrancou o bebê de seus braços enquanto ela gritava. Rodrigo disse que levaria o bebê para orfanato no exterior. Prometeu que estaria bem. Eu estava fraca, sangrando, dopada. Não consegui impedi-lo. Mas não foi para orfanato algum. Não. Rodrigo o levou direto para o container. Queria que morresse. Meu pai sabia. Aprovou tudo. Mariana sentiu o sangue ferver. Seu pai ordenou o assassinato do próprio neto. Meu pai só enxerga números e reputação. Um escândalo destruiria sua imagem. Rodrigo sabia disso e usou para manipular tudo. E você acreditou nessas mentiras? A voz de Mariana era dura. Sou uma covarde. Vivi toda a minha vida numa gaiola dourada, fazendo o que meu pai mandava. Quando conheci Rodrigo, pensei ter encontrado amor. Mas ele só queria acesso à fortuna. E eu fui estúpida demais para ver. Tem provas?
Isabela pegou o celular. Tenho mensagens de Rodrigo discutindo o que fazer com o bebê. E-mails da clínica clandestina. E tenho isto. Reproduziu gravação de áudio de 3 dias atrás. Conversa entre Rodrigo e Fernando na mansão. Precisamos recuperar qualquer evidência que aquela faxineira encontrou. Era a voz de Fernando. Ofereça dinheiro. Se não aceitar, use outros métodos. Que tipo de métodos? Os necessários. Tenho contatos que podem fazer coisas desaparecerem. Pessoas, documentos, problemas. Mariana, Daniela e Rafael olharam em horror. Era confissão direta de conspiração. Por que gravou isso? Porque finalmente abri os olhos. Essas pessoas não me amam, me usam. Precisava me proteger. Precisava de prova caso tivesse coragem de falar um dia. Esse dia é hoje, disse Mariana suavemente, sua atitude se abrandando. Mas precisa saber que uma vez publicado, sua vida mudará para sempre. Minha vida já mudou no dia que abandonei meu filho. Agora só quero consertar. Quero recuperar Miguel e protegê-lo dos monstros. Daniela desligou o gravador. Tenho material suficiente para artigo explosivo, mas preciso verificar dados. Me dê em 48 horas. Isabela, você precisa estar em lugar seguro. Seu pai não pode saber que falou conosco. Para onde vou? Não tenho dinheiro próprio. Tudo está controlado pelo meu pai. Pode ficar comigo, disse Mariana, surpreendendo-se. Meu apartamento é pequeno, mas há espaço no sofá. Isabela a olhou com lágrimas. Por que faria isso? Porque vejo uma mãe aterrorizada tentando fazer o correto. E por que aquele bebê precisa que todas nós sejamos mais fortes que os homens querendo machucá-lo? Naquela noite, no apartamento de Mariana, em Sapopemba, as 3 planejaram os próximos passos. Isabela havia desligado o celular e deixado a Mercedes num estacionamento para evitar rastreamento. Meu pai já deve ter notado minha ausência. Estará me procurando. Então temos que nos mover rápido. Daniela publicará depois de amanhã. Mas precisamos garantir a custódia antes que seu pai use influência para reclamá-lo. Como? Eu sou a mãe biológica. Se me apresentar aos serviços sociais e admitir que abandonei, mas agora quero recuperá-lo. Mas você não está, interrompeu Rafael. Desculpa ser direto, mas não tem dinheiro, emprego, lugar para morar. Os serviços sociais verão uma mulher dependente do pai milionário. Aquele bebê vai terminar onde seu pai quer. Silêncio pesado. Todos sabiam que Rafael tinha razão. E se Mariana solicitar ser família acolhedora temporária, ela o resgatou, tem emprego, um lar. E enquanto isso, Isabela pode buscar ajuda legal, estabelecer independência, provar que pode ser mãe adequada. Isso poderia funcionar, disse Daniela, mas tem que agir antes que o artigo seja publicado. Depois, Fernando Montenegro contra-atacará com tudo. Mariana respirou fundo. Tornar-se família acolhedora significava assumir responsabilidade enorme. Enfrentar legalmente uma das famílias mais poderosas do Brasil. Colocar em risco tudo. Mas quando fechava os olhos, via aquele rostinho azulado no container. Ouvia aquele choro fraco. Não havia volta. Vou fazer. Vou solicitar a custódia temporária. Mas, Isabela, precisa me prometer algo. Qualquer coisa. Prometa que lutará. Não só para recuperar seu filho, mas para se tornar a mãe que ele merece. Porque não basta querer. Você tem que estar disposta a sacrificar tudo por ele. Isabela assentiu, agarrando as mãos de Mariana. Prometo com minha vida. No dia seguinte, Mariana e Isabela foram juntas aos serviços sociais. Mariana apresentou sua solicitação para ser família acolhedora temporária, argumentando que, como a pessoa que o resgatou, havia estabelecido vínculo e poderia proporcionar estabilidade. Isabela deu declaração oficial admitindo ser a mãe biológica, mas explicando as circunstâncias de coerção e manipulação. Solicitou serviços de apoio psicológico e legal para eventualmente recuperar a custódia. A assistente social Helena Ribeiro, de uns 58 anos com expressão maternal, as ouviu atentamente.
Este é um caso extremamente complicado. Teremos que envolver advogados de menores, psicólogos, realizar avaliações extensas. Mas ver uma mãe reconhecer seu erro e buscar corrigi-lo é raro. Quanto tempo levará? Semanas, possivelmente meses. Enquanto isso, o bebê permanecerá sob custódia hospitalar. Saíram com um misto de esperança e ansiedade. Haviam dado o primeiro passo. O que não sabiam era que, naquele momento, Fernando Montenegro estava reunido com 6 advogados caros e um detetive. Quero minha filha encontrada nas próximas 24 horas e quero toda a informação sobre Mariana Silva. Sua vida, família, finanças, segredos, tudo. Se essa mulher tem algo a esconder, usaremos contra ela. Rodrigo estava num canto nervoso. Fernando, talvez devêssemos reconsiderar. Se pressionarmos forte demais, atrairemos atenção midiática. A atenção midiática é o de menos. Controlo metade dos jornais desta cidade. O que não posso controlar são testemunhos diretos. Por isso preciso que Isabela volte e que aquela faxineira seja silenciada permanentemente. Silenciada? O que quer dizer? Fernando o olhou com um sorriso frio. Significa que farei o necessário para proteger meu legado. E se você não tem estômago, talvez reconsidere se é digno desta família. A ameaça era clara. Rodrigo assentiu, engolindo em seco. No apartamento, Isabela sentiu calafrio repentino. Era como se pudesse sentir a fúria do pai atravessando a cidade, procurando-a, planejando. Aproximou-se da janela e olhou para as luzes de São Paulo. Em algum lugar estava seu filho, dormindo numa incubadora, alheio ao furacão se formando. Aguenta, meu amor. A mamãe vem te buscar. E dessa vez, ninguém vai me impedir. A tempestade estava prestes a se desencadear. E quando acontecesse, apenas os mais fortes sobreviveriam. O artigo de Daniela foi publicado às 6 da manhã de quinta-feira. O título: Herdeiro abandonado. Como a família Montenegro tentou apagar a existência do próprio sangue. Em 3 horas, tinha sido compartilhado 100.000 vezes. Mariana preparava café quando seu celular explodiu com notificações. Rafael entrou correndo. Mãe, o artigo está em todo lugar. É viral. Isabela saiu do banheiro pálida. Durante a noite havia vomitado pelos nervos. Agora a realidade a golpeava. Não tem volta. Não, confirmou Mariana. Mas você fez o correto. Na mansão, Fernando lia o artigo com mãos tremendo de fúria. Como conseguiram essa informação? Há gravações de conversas na minha própria casa. Isabela, disse Rodrigo. Tinha que ser ela. Nos traiu. Fernando se levantou bruscamente. Minha própria filha me apunhalou pelas costas. Temos que fazer controle de danos, interveio um advogado. As acusações são graves. Conspiração, tentativa de homicídio. O Ministério Público pode investigar. Que tentem. Tenho influência para enterrar isso. Mas primeiro preciso encontrar Isabela e aquela faxineira. Seu telefone tocou. Era o chefe de segurança. Senhor Montenegro, encontramos a Mercedes. Está em Sapopemba. Temos endereço do apartamento onde acreditamos que ela esteja. Sorriso sombrio cruzou o rosto de Fernando. Excelente. Mande uma equipe. Quero Isabela de volta em 1 hora. E se a faxineira estiver lá, tragam-na também. Enquanto isso, no apartamento, as 3 liam comentários que inundavam o artigo. Milhares expressavam indignação, apoio a Mariana, desprezo pelos Montenegro. A opinião pública está do nosso lado. Opinião pública não ganha batalhas legais. Fernando tem recursos que nem imaginamos. Batida forte na porta as fez pular. Não era batida normal. Era violenta, insistente. Abram, segurança particular. Isabela empalideceu. É meu pai, nos encontrou. Mariana olhou Rafael em pânico. Não havia escapatória. Abram ou derrubaremos. Um momento. Estou me vestindo. Fez gestos frenéticos para Rafael, que imediatamente pegou o celular e começou a transmitir ao vivo pelo Instagram. Não importa o que aconteça,
Rafael continua gravando. Se nos fizerem algo, ficará registrado. Isabela assentiu. Mariana finalmente abriu a porta. 3 homens corpulentos com ternos pretos entraram sem pedir permissão. Atrás deles, Fernando Montenegro, impecável, mas com fúria congelada no rosto. Isabela, volta para casa agora. Não, não vou voltar. Não vou mais ser sua marionete. Fernando a olhou como estranha. Sabe o que fez? Tem ideia do dano que causou? Dano? Eu causei dano? Você ordenou matar seu próprio neto. Aquele bastardo não é meu neto. É filho de um caça-fortunas. Estamos transmitindo ao vivo, interrompeu Rafael levantando o celular. 20.000 pessoas estão vendo isso agora. Fernando se virou, notando pela primeira vez a transmissão. Seu rosto passou por várias emoções. Desligue isso. Não. O mundo merece saber quem você é. Um segurança se moveu para Rafael, mas Mariana se interpôs. Se encostar nele, todos os vizinhos virão. Esta transmissão já tem 20.000 espectadores. Quer mais escândalo? Fernando ergueu a mão, detendo o segurança. Respirou fundo, recompondo-se. Muito bem, Isabela. Se não voltar agora, te cortarei completamente. Nem R$1, nem propriedade, nem seu sobrenome. Será ninguém. Prefiro ser ninguém com dignidade que Montenegro sem alma. Como acha que vai manter aquele bebê? Não tem educação, habilidades. Viveu toda a vida do meu dinheiro. Sem mim, não é nada. Você está certo. Não sou nada por mim mesma. Mas posso aprender. Posso trabalhar. Posso ser mais do que você me permitiu. É uma tola. O mundo real a devorará. Talvez, interveio Mariana, mas pelo menos será a vida dela, não a sua. Fernando finalmente voltou para Mariana, avaliando-a com desprezo. Você, a heroína do povo. Acha que ganhou algo? Destruirei sua vida. Farei com que nunca mais consiga emprego. E aquele bebê jamais será seu. Meus advogados garantirão. Faça o que quiser, mas cada ação estará sob escrutínio público. Agora não pode mais se esconder. Fernando as olhou. As 3 mulheres. Sua filha rebelde, a faxineira desafiadora, o jovem gravando cada palavra. Pela primeira vez em décadas, não controlava a situação. Isso não terminou, nem começou. Virou-se e saiu com seus seguranças, deixando o silêncio pesado. Rafael cortou a transmissão. Suas mãos tremiam. Tinha 32.000 pessoas. Isabela se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto. Ele me deserdou. Oficialmente não tenho nada. Você tem seu filho. E tem sua liberdade. O resto construiremos juntas. Naquela tarde, a advogada que Daniela conseguira as visitou. Beatriz Moura, 43 anos, reputação de defender casos impossíveis. O artigo e a transmissão mudaram o jogo. Fernando não pode mais agir livremente sem consequências. Mas isso não significa que venceremos facilmente. Que chances temos? De você recuperar seu filho? 30%. Os Montenegro têm os melhores advogados. Argumentarão que você é instável, abandonou seu filho, não tem meios. E Mariana? 50%. Ela tem emprego estável, antecedentes limpos, salvou o bebê. Mas a atacarão com tudo. Buscarão qualquer erro, qualquer dívida. Minha vida é livro aberto. Nunca fiz nada ilegal. Isso ajuda. Mas precisamos nos preparar para a batalha longa e suja. Durante dias seguintes, a tempestade midiática se intensificou. Programas de TV debatiam o caso. Jornais publicavam editoriais. Redes sociais estavam divididas. Rodrigo, acuado, deu entrevista onde negou tudo. Culpou Isabela de estar instável. Disse que o bebê nem era dele. Aquela mulher é obsessiva. Inventou gravidez para me prender. O bebê provavelmente nem existe. A entrevista foi desastre. Os telespectadores não acreditaram. Sua linguagem corporal gritava culpa. Os comentários foram brutais. Isabela viu e sentiu mistura de fúria e libertação. Esse era o homem por quem sacrificara sua maternidade. Ótimo,
Que se afunde sozinho. O investigador Costa ligou naquela noite. Senhora Silva, tenho ordens de cima para fechar a investigação. Dizem que não há evidência suficiente para proceder criminalmente. O quê? Mas a gravação foi obtida sem consentimento. Não é admissível. E os advogados argumentam que foi conversa hipotética. Mariana sentiu o chão se abrir. Então vão escapar? No criminal, provavelmente. Mas no civil, na batalha pela custódia, essa é outra história. Naquela noite exausta, Mariana visitou o hospital para ver Miguel. O bebê havia crescido. Agora pesava 4,5 quilos. Seus olhos abertos exploravam o mundo com curiosidade. Mariana colocou o dedo na pequena palma do bebê, que o agarrou com força. Prometo que vou encontrar um jeito de te manter seguro. Não importa quanto poder seu avô tenha. Há coisas que dinheiro não compra, e uma delas é amor verdadeiro. O bebê a olhou com aqueles olhos castanho claros, tão inocentes, alheio à guerra travada por seu futuro. Em algum lugar, Fernando assinava documentos que colocariam em marcha a fase seguinte. Se não podia recuperar o neto em segredo, faria publicamente, usando o sistema legal como arma. A batalha por Miguel apenas esquentava. 2 meses após a publicação, as avaliações para a custódia estavam em andamento. Mariana havia recebido 4 visitas domiciliares, completado montanhas de formulários, sido submetida a avaliações psicológicas. Helena Ribeiro chegou com expressão preocupada. Senhora Silva, os advogados de Montenegro apresentaram moção questionando sua aptidão. Com que argumentos? Dizem que sua situação econômica é precária, que vive em apartamento pequeno demais, que trabalha turnos noturnos. Também apresentaram documentos mostrando que tem dívidas médicas de 4 anos, quando sua mãe teve pneumonia. Ainda estamos pagando, interveio Rafael. Mas os advogados estão usando isso para pintá-la como financeiramente irresponsável. Isso é absurdo, explodiu Isabela. Meu pai tem 700 milhões e abandonou o neto no lixo. E questionam Mariana por dívidas médicas legítimas? Sei que é injusto, mas assim funciona o sistema. A riqueza de Montenegro joga a favor dele. Beatriz convocou reunião de emergência. Estive cavando nos negócios de Montenegro. Encontrei algo interessante. Tem vários projetos sob investigação por irregularidades, indícios de suborno a funcionários. Isso ajuda? Demonstra padrão de comportamento antiético. Se conectar isso com a disposição de abandonar o neto, construo imagem de homem que coloca interesses econômicos acima de tudo, incluindo vida de bebê. Mas é suficiente? Honestamente? Não sei. Juízes tendem a favorecer famílias com recursos, mas a opinião pública está fortemente do seu lado. Rodrigo, desesperado, tomou decisão desesperada. Tentou subornar funcionário dos serviços sociais para alterar relatórios sobre Mariana. Ofereceu R$25 mil. O funcionário reportou imediatamente. Rodrigo foi preso. A notícia se propagou. A mídia cobriu extensivamente, pintando o quadro cada vez mais sombrio. Fernando publicamente o denunciou, chamando-o criminoso. Mas o dano estava feito. A audiência de custódia foi marcada para 20 de agosto. Faltavam 4 semanas. Mariana aumentou turnos, economizando cada centavo. Rafael organizou financiamento coletivo online. Conseguiu arrecadar R$90 mil de pessoas anônimas que haviam acompanhado a história. Isabela começou a trabalhar. Conseguiu emprego numa loja, ganhando salário mínimo, mas trabalhando com dignidade. Era a primeira vez que recebia contra-cheque ganho com esforço próprio. Chorou quando o recebeu. Nunca pensei que ganhar R$1.200 pudesse parecer vitória. É porque você ganhou sozinha. Ninguém te deu. Ninguém pode tirar. Daniela publicou acompanhamento, destacando transformação de Isabela. O artigo viralizou novamente, mas Fernando contratou equipe de relações públicas. Começou a aparecer em eventos de caridade,
doando a hospitais infantis, posando com crianças doentes, falando sobre a importância da família. Era nauseante, mas efetivo. Uma noite, Isabela recebeu ligação de número bloqueado. Era o pai. Isabela, podemos resolver isso sem tribunais. Pode voltar. Te perdoarei. Estabeleceremos fideicomisso para o bebê. Terá acesso a dinheiro, recursos, tudo. Em troca de quê? Em troca de retirar seu depoimento, de admitir que exagerou, que estava instável após o parto. Por um segundo, Isabela sentiu tentação. A vida havia sido tão difícil, tão exaustiva. Mas então lembrou o rosto de Mariana quando encontrou o bebê. Lembrou a coragem de Rafael. Lembrou seu filho dormindo naquela incubadora. Não vou trair as pessoas que me apoiaram. Não vou voltar a ser sua marioneta. E não vou permitir que crie meu filho ensinando que dinheiro é mais importante que amor. Então te verei no tribunal e te esmagarei. Desligou. A data se aproximava inexoravelmente. Mariana mal dormia. Rafael preparava documentos. Isabela visitava Miguel diariamente após seu turno. O bebê havia crescido tanto. Já pesava 5,5 quilos. Seus olhos seguiam movimentos. Sorria quando ouvia vozes familiares. À noite antes da audiência, as 3 se sentaram juntas. Amanhã, aconteça o que acontecer. Quero que saibam algo, disse Mariana. Vocês duas me deram algo que eu havia perdido. Esperança. Mãe vai me fazer chorar. Eu já estou chorando. Mariana, você salvou meu filho. Depois me salvou. Nunca poderei pagar. Não precisa me pagar. Só precisa ser a mãe que Miguel merece. Abraçaram-se as 3, derramando lágrimas de medo, esperança e amor. Amanhã enfrentariam o sistema, Fernando Montenegro, todas as forças conspirando. Mas fariam juntas. O destino de Miguel se decidiria em menos de 12 horas. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, ativistas, curiosos. Todos queriam presenciar o caso do século. Mariana entrou com Rafael vestindo seu melhor conjunto. Isabela chegou minutos depois, nervosa, mas digna. Do outro lado, Fernando Montenegro fez sua entrada cercado por 7 advogados. Vestia terno cinza caríssimo. Sua presença dominava a sala. A juíza entrou. Chamava-se Silvia Mendes. 62 anos, cabelos grisalhos, reputação de ser justa, porém implacável. Bom dia. Este é o caso referente à custódia do menor Miguel, nascido em 2 de junho de 2025. Quero deixar algo claro. Este tribunal se preocupa unicamente com o bem-estar do menor. Não me importam fortunas ou sobrenomes. Me importa onde esse bebê estará mais seguro. Entendido? Todos assentiram. O advogado principal de Fernando, Márcio Prado, se levantou. Vossa Excelência, representamos Fernando Montenegro, avô biológico. O senhor Montenegro é respeitado empresário, filantropo. Tem recursos para proporcionar ao menor tudo necessário. Educação de primeira, atendimento médico excepcional, segurança, estabilidade econômica para toda a vida. Pausa dramática. A senhora Mariana Silva, embora bem-intencionada, é trabalhadora de limpeza com renda modesta, dívidas, sem experiência criando bebês. Vive em apartamento pequeno em bairro de classe trabalhadora. Isso realmente é o melhor? Mariana sentiu as bochechas queimarem. Beatriz apertou sua mão, lembrando-a de manter compostura. Quanto a Isabela Montenegro, é jovem que admitiu publicamente ter abandonado seu filho. Mostrou irresponsabilidade criminal, embora agora afirme arrependimento. Podemos confiar em alguém capaz de deixar recém-nascido em container? Beatriz se levantou com confiança tranquila. Vossa Excelência, meu colega pinta quadro muito seletivo. Falemos de fatos. Fernando Montenegro não apenas sabia do plano, participou ativamente. Temos gravações onde discute eliminar o problema e usar métodos necessários. Reproduziu o áudio. A voz de Fernando encheu o espaço. Tenho contatos que podem fazer coisas desaparecerem.
Pessoas, documentos, problemas. Murmúrio percorreu a sala. A juíza bateu o martelo. Ordem, continue. Aquele bebê quase morreu congelado porque Fernando Montenegro considerava sua existência inconveniente. Mariana Silva o salvou, arriscando sua segurança. Desde então demonstrou comprometimento inabalável. Objeção. Essa gravação foi obtida ilegalmente. Foi feita por Isabela em sua própria residência, o que é legal. Além disso, mesmo não sendo admissível criminalmente, é relevante para avaliar o caráter moral de quem solicita custódia. A juíza assentiu. Objeção negada. Continue. Beatriz chamou Mariana ao depoimento. Com voz trêmula, mas honesta, Mariana relatou aquela madrugada. O choro fraco, o container, o bebê azul, a corrida ao hospital. Por que fez isso? Poderia simplesmente ter ligado para emergências. Porque, quando vi aquele bebê, não pensei em dinheiro. Só pensei que era vida inocente merecendo ser salva. Pensei que poderia ter sido meu Rafael. Qualquer mãe teria feito o mesmo. Mas você não é a mãe biológica. Por que continuar envolvida? Porque alguém tem que protegê-lo. E se a própria família tentou matá-lo, quem garante que não tentarão novamente? Prado se levantou para contra-interrogatório. Senhora Silva, revisando suas finanças, vejo que ganha aproximadamente R$ 1.400 mensais. Seu aluguel é 800. Não sobra muito, sobra? Temos o suficiente. Suficiente para bebê, fraldas, fórmula, roupas, medicamentos. Tudo custa. Como planeja pagar? Da mesma forma que criei Rafael. Com trabalho duro, sacrifício e amor. Rafael nunca passou fome. E veja-o agora. Estudante de engenharia, jovem extraordinário. Mas você tem 47 anos. Tem energia para criar recém-nascido? E seu trabalho noturno? Quem cuidará do bebê às 3 da manhã? Mudarei meus horários. Meu filho pode ajudar. Encontraremos um jeito. E as dívidas médicas? R$ 11.000 pendentes. De quando minha mãe esteve doente. Estamos pagando em prestações. Não faltamos a nenhum. Mas são dívidas. Responsabilidades adicionais quando mal consegue com as atuais. Beatriz objetou. Vossa Excelência, meu colega está punindo minha cliente por ser pobre. Ser de classe trabalhadora não a desqualifica. Deferido. Doutor Prado, vá ao ponto. Prado mudou de tática. Não é verdade que nunca se ofereceu como família acolhedora antes deste caso? Não. E não é verdade que o perfil deste bebê, vinculado à família milionária, apresenta certas vantagens econômicas? Mariana empalideceu de indignação. Está insinuando que faço isso por dinheiro? Estou perguntando se as circunstâncias únicas influenciaram seu repentino interesse. Faço isso porque aquele bebê quase morreu. Porque eu segurei nos braços quando estava congelado e azul e senti seu coraçãozinho lutando. Não me importa quem é seu avô. Me importa que é vida inocente merecendo amor e proteção. Silêncio absoluto. Vários espectadores tinham lágrimas. Pode se retirar. Depois foi a vez de Isabela. Com pernas bambas, subiu consciente de que tudo dependia dos próximos minutos. Beatriz a guiou através do testemunho. A gravidez oculta, as manipulações, as ameaças, o parto, o momento em que arrancaram seu bebê. Sei que o que fiz foi imperdoável, não há desculpa. Fui covarde, fraca. Permiti que homens cruéis me convencessem de que a vida dele não valia. E agora? Como mudou? Agora trabalho. Pago minha própria comida, transporte. Vivo com Mariana e Rafael. E eles me ensinaram o que significa ser forte. Não é ter dinheiro ou sobrenome. É levantar todo dia e lutar pelo que ama, não importa quão difícil. Está preparada para ser mãe solteira sem apoio de sua família rica? Sim, porque prefiro criar meu filho num apartamento pequeno cheio de amor que numa mansão cheia de mentiras. Prado saltou para interrogá-la. Abandonou seu bebê no lixo. Literalmente o deixou morrer. E agora espera que acreditemos num milagroso câmbio de coração?
Não espero que acreditem em milagres. Espero que vejam os fatos. Trabalhei cada dia para me tornar pessoa melhor. Rompi com meu pai, com Rodrigo, com tudo tóxico. Fiz terapia. Fiz tudo possível para demonstrar que mereço segunda chance. Segunda chance depois de tentar matar o próprio filho? Não tentei matá-lo, Rodrigo fez. Meu pai ordenou. Eu estava dopada, sangrando. Acabara de dar à luz. Me disseram que o levariam a lugar seguro. Desmoronou em lágrimas. A juíza chamou recesso. Durante o intervalo, Fernando se aproximou de Mariana no corredor. Ainda pode encerrar isso. Retire sua solicitação. Convença Isabela. Darei 250 mil reais. Dinheiro vivo. Mariana o olhou diretamente. Não há dinheiro suficiente no mundo para comprar minha consciência, Sr. Montenegro. E essa é a diferença entre nós. Afastou-se, deixando-o sozinho. Pela primeira vez na vida, enfrentando alguém que não podia comprar, ameaçar ou controlar. Quando a audiência recomeçou, a juíza anunciou que tomaria uma semana para deliberar. Este caso não tem precedentes. Envolve questões de classe social, poder, redenção e o direito fundamental de criança crescer em ambiente seguro e amoroso. Não tomarei esta decisão levianamente. Todos saíram exaustos. Do lado de fora, a multidão de repórteres esperava. Mariana, Rafael e Isabela saíram por porta lateral. Fernando parou ante as câmeras e deu declaração sobre seu amor pelo neto e confiança no sistema. Naquela noite, as três mal conseguiram falar. O peso da incerteza era esmagador. E se perdermos? Então continuaremos lutando. Apelaremos, iremos a tribunais superiores. E se Miguel crescer com Fernando? Mariana tomou as mãos de Isabela. Então nos certificaremos de que ele saiba a verdade quando crescer, que saiba que sua mãe lutou, que saiba que há pessoas neste mundo que o amaram sem querer nada em troca. Rafael se juntou ao abraço, e às vezes isso tinha que ser suficiente. Os 7 dias de espera foram os mais longos. Mariana tentava se manter ocupada, mas sua mente vagava constantemente, revivendo cada pergunta, cada resposta. Isabela desenvolveu insônia. Passava noites olhando fotos de Miguel. Fotos que tirava cada vez que o visitava. O bebê havia crescido. Agora pesava 6 quilos. Seus olhos seguiam objetos e sorria quando ouvia vozes familiares. Rafael se tornou o cola mantendo tudo junto. Cozinhava, limpava, organizava. No 4º dia de espera, algo inesperado aconteceu. Cristina Montenegro, a mãe de Isabela que não via há meses, apareceu no trabalho de Isabela. Isabela, preciso falar com você. Sentaram-se numa praça de alimentação. Cristina pediu café que mal tocou. Seu pai não sabe que estou aqui. Me mataria. Então por que veio? Porque sou sua mãe. E guardei silêncio tempo demais. Cristina abriu a bolsa e tirou o envelope. Estas são cópias de e-mails entre seu pai e Rodrigo. Discutindo o plano para abandonar o bebê. Discutindo como cobrir rastros. Há também transferências mostrando que seu pai pagou a Rodrigo 70 mil reais 3 dias após Miguel nascer. Isabela pegou o envelope com mãos tremendo. Por que está fazendo isso? Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas. Porque quando você engravidou, eu te falhei. Devia ter te protegido, mas fui covarde. Escolhi o conforto de minha mansão, mas posso tentar consertar agora. Estes documentos provam que seu pai orquestrou tudo. Se entregar isto, ele te destruirá. Cristina sorriu tristemente. Ele já me tirou tudo o que importava. As coisas materiais são apenas isso. Coisas. Isabela abraçou sua mãe pela primeira vez em anos. Ambas choraram enquanto compradores curiosos observavam. Naquela noite, Beatriz recebeu os documentos com assombro. Isto é ouro puro. Prova irrefutável de premeditação. Há tempo? A decisão é amanhã. Posso solicitar audiência de emergência esta noite para apresentar evidência nova. Beatriz fez exatamente isso. Às 8 da noite, a juíza Mendes concordou com a audiência extraordinária em seu gabinete.
Quando Beatriz apresentou os documentos, o rosto de Prado perdeu toda a cor. Tentou argumentar que eram falsificações, mas as marcas digitais eram verificáveis. Fernando, sentado num canto, finalmente mostrou rachadura em sua armadura. Suas mãos tremiam. Pela primeira vez percebeu que poderia realmente perder. Tem algo a dizer, Sr. Montenegro? Fernando se levantou, recuperando compostura. Vossa Excelência, esses e-mails estão fora de contexto. Discutíamos opções hipotéticas. Os R$ 70.000 transferidos 3 dias após o nascimento também eram hipotéticos? A juíza leu diretamente. A nota diz textualmente: por serviços prestados, problema resolvido. Era por projeto de negócios completamente separado. Que conveniente. Sarcasmo destilava da voz da juíza. Doutor Prado, espero melhores argumentos amanhã. Porque neste momento seu cliente parece muito pouco adequado para criar qualquer criança. Muito menos uma que tentou eliminar. A audiência terminou. Fernando saiu com o rosto vermelho de humilhação e fúria. Naquela noite, Cristina fez sua mala. Levou apenas o essencial. Deixou para trás os presentes caros, os vestidos de grife. Escreveu nota breve. Estou indo, não me procure. Finalmente escolhi o lado certo. Saiu da mansão pela última vez, fechando a porta sobre a vida de privilégio vazio que levara durante 32 anos. Chegou ao apartamento de Mariana perto de meia-noite. Isabela abriu a porta surpresa. Posso ficar aqui? Não tenho para onde ir. Há espaço no chão, disse Mariana sem hesitar. É perfeito, obrigada. As 4 se sentaram na pequena sala, bebendo chá e conversando até altas horas. Cristina compartilhou histórias de anos de abuso emocional, de como Fernando sistematicamente destruíra sua autoestima. Mas ver o que ele fez a Isabela, o que quase fez a Miguel, foi demais. A linha que não se pode cruzar. E ele a cruzou. Na manhã seguinte, todas se vestiram com suas melhores roupas. Hoje era o dia. A juíza daria sua decisão. O caminho ao tribunal foi silencioso, cada uma perdida em pensamentos. A sala estava novamente lotada. Fernando chegou sozinho, sem Cristina, apenas advogados. Parecia ter envelhecido 10 anos. A juíza Mendes entrou pontualmente às 10. Sua expressão era inescrutável. Revisei extensamente todos os depoimentos, documentos e evidências. Raramente vi situação tão complexa com tantas camadas de trauma, manipulação e circunstâncias extraordinárias. Pausa, olhando cada pessoa. O trabalho deste tribunal é determinar o que é melhor para o menor, não o que é mais conveniente para adultos, não o que satisfaz vinganças, só o melhor para a criança. Mariana sentiu o coração bater violentamente. Fernando Montenegro. Os documentos apresentados ontem demonstram convincentemente que você participou ativamente no plano para abandonar seu neto. Pagou por isso, aprovou, depois tentou encobrir. Sua riqueza é indiscutível, mas seu caráter moral é profundamente questionável. Fernando apertou a mandíbula. Isabela Montenegro. Você cometeu ato terrível. No entanto, desde então mostrou arrependimento genuíno. Tomou passos concretos para mudar sua vida. Demonstrou coragem de enfrentar sua família poderosa. Isabela conteve a respiração. Mariana Silva, você salvou a vida desta criança. Demonstrou comprometimento inabalável. Tem recursos limitados, mas amor ilimitado. E às vezes esse último é mais valioso. A juíza respirou fundo. Esta é minha decisão. E é final. Silêncio absoluto. A custódia temporária de Miguel é concedida a Mariana Silva como família acolhedora, com direitos de visita supervisionados para Isabela Montenegro. A petição de Fernando Montenegro é negada completamente. Grito abafado coletivo encheu a sala. Mariana se derrumbou na cadeira, cobrindo o rosto enquanto soluçava. Rafael a abraçou fortemente, chorando também. Isabela tremia dos pés à cabeça. Fernando se levantou bruscamente. Isto é ultrajante. Apelarei. A juíza o olhou com olhos de aço.
Tem direito a apelar, mas advertiu que se apresentar evidência de assédio ou interferência, enfrentará consequências severas. Este tribunal não tolerará mais manipulações. Virou-se para Mariana. Serviços sociais realizarão visitas mensais durante 6 meses. Se tudo proceder satisfatoriamente, poderá solicitar custódia permanente. Entende as responsabilidades? Mariana se levantou, limpando lágrimas. Entendo, Vossa Excelência. E juro que darei tudo o que tenho para que esta criança cresça amada e segura. Quanto a Isabela, terá visitas supervisionadas 2 vezes por semana. Durante este tempo deve continuar com terapia, manter emprego estável e demonstrar capacidade de ser mãe responsável. Após 6 meses reavaliaremos. Isabela assentiu vigorosamente, incapaz de falar. Finalmente, Fernando Montenegro tem proibido aproximar-se do menor sem supervisão judicial. As visitas, se houver, serão determinadas por este tribunal. Fernando saiu como tempestade, seguido por advogados. No corredor, empurrou o repórter. Sem comentários, isto não terminou. Do lado de fora, Mariana, Rafael, Isabela e Cristina foram cercadas por repórteres e simpatizantes. Havia gente com cartazes. Justiça para Miguel. E o amor vence o dinheiro. Daniela se abriu passo. Mariana, como se sente? Mariana respirou fundo, ainda processando. Me sinto sobrecarregada, agradecida, aterrorizada. É responsabilidade enorme. Mas estou pronta. Esse bebê merece chance de ser feliz. Que mensagem tem para Fernando Montenegro? Mariana olhou diretamente para a câmera. Que o dinheiro não compra tudo. Que sobrenomes importantes não significam nada se não tiver coração. E que Miguel crescerá sabendo a verdade. Que sua família biológica o rejeitou, mas que há pessoas neste mundo que o amaram desde o primeiro segundo. Isabela também falou, voz tremendo, mas determinada. Cometi o pior erro de minha vida, mas vou passar o resto dela compensando. Vou ser a mãe que ele merece, mesmo que me leve anos ganhar esse direito. Naquela tarde, pela primeira vez, Mariana pôde segurar Miguel sem supervisão estrita. O bebê havia sido transferido para a sala privada, onde permaneceria alguns dias antes da alta. Mariana o ergueu com mãos trêmulas, embalando-o contra o peito. Miguel abriu seus olhos castanho claros e pareceu estudar seu rosto. Depois fez algo que derreteu o coração de Mariana. Sorriu, um sorriso amplo que iluminou seu rostinho. Olá, meu amor. Sou Mariana, e embora não seja sua mãe de sangue, vou cuidar de você como se fosse. Prometo. Rafael tirou fotos, capturando aquele momento precioso. Isabela observava da porta, sorrindo através das lágrimas. Quer segurá-lo? Isabela entrou lentamente. Mariana colocou Miguel em seus braços com cuidado. Era a primeira vez que Isabela segurava seu filho desde aquela noite horrível. Olá, meu pequeno. Sou sua mamãe, a pior mamãe do mundo, mas sua mamãe. E vou trabalhar cada dia para ser melhor, para ser alguém de quem possa se orgulhar. O bebê pareceu reconhecer sua voz. Seu rostinho se relaxou e emitiu som pequeno de contentamento. Isabela chorou abertamente, beijando sua testa repetidamente. Cristina observava do outro lado, também chorando. Ver sua filha finalmente conectar com seu bebê, após toda a dor, era presente que não achava merecer. 1 ano após o dia em que Mariana encontrara Miguel naquele container, se organizou pequena celebração no apartamento. O bebê havia completado 15 meses. Caminhava cambaleando. Dizia várias palavras e enchia cada dia com risadas e travessuras. A solicitação de custódia permanente havia sido aprovada. Isabela tinha custódia compartilhada completa. Juntas cocriavam Miguel numa família pouco convencional, mas cheia de amor. Daniela publicou o acompanhamento titulado 1 ano depois, o bebê que mudou São Paulo. Documentava como o caso havia inspirado mudanças legislativas sobre acolhimento, como havia iniciado conversas nacionais sobre classe social e justiça,
como havia demonstrado que o amor triunfa sobre o dinheiro. Naquela noite, depois que Miguel dormisse, as 4 se sentaram na sala como tantas vezes. Há 1 ano minha vida não tinha sentido, disse Isabela. Era boneca vazia numa mansão dourada. Agora sou pobre economicamente, mas rica em tudo que importa. Há 1 ano estava presa num casamento morto, acrescentou Cristina. Agora sou livre pela primeira vez em décadas. Sou eu mesma. Há 1 ano estava estudando para ser engenheiro, disse Rafael. Agora sei por que queria. Para ajudar a salvar vidas como minha mãe salvou Miguel. Mariana olhou as 3 pessoas que se haviam tornado sua família. Há 1 ano eu limpava prédios sentindo-me invisível. Pensava que minha vida já tinha acontecido, que não restava nada emocionante. Depois encontrei um bebê no lixo e descobri que minha vida apenas estava começando. Brindaram com chá e riram juntas. Em seu berço, Miguel dormia pacificamente, alheio à sua história extraordinária. Algum dia cresceria e aprenderia sobre aquela noite fria de junho quando foi abandonado num container. Aprenderia sobre o avô que tentou apagá-lo. Sobre a mãe que esteve perdida, mas se encontrou. Sobre a avó que achou coragem. Sobre o irmão mais velho que ganhou em Rafael. Sobre Mariana. A faxineira de 47 anos que o viu não como problema, mas pelo que realmente era. Uma vida preciosa merecendo ser salva. Miguel cresceria sabendo que não importa onde nasce, quanto dinheiro tem ou que sobrenome leva. O que importa é estar rodeado de pessoas que te amam incondicionalmente. Pessoas dispostas a lutar por ti. Pessoas que te veem não pelo que podes dar, mas por quem és. E nessa lição, Miguel seria mais rico que qualquer herdeiro nascido com colheres de prata. Porque amor verdadeiro não tem preço. E ele tinha mais disso que qualquer fortuna poderia comprar. Se essa história te tocou o coração, me conta aqui embaixo. O que você aprendeu com a jornada de Mariana, Isabela e Miguel? Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e redenção? Então compartilha esse vídeo com essa pessoa. E se essa história mudou algo em você, se te fez enxergar o mundo de forma diferente, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque histórias assim precisam ser contadas. Histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Histórias que nos lembram que, no final, o que realmente importa não é quanto temos na conta bancária, mas quanto amor somos capazes de dar. Um abraço de coração e até o próximo vídeo.